Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da melhor corretora para o trader, a Clear. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre porradas. Um movimento normal de tendência, galera. Como que é? Zigue-zague, né? Então faz um bom movimento de alta, faz um pequeno movimento de baixa, um bom movimento de alta e assim por diante. Para baixo, mesma coisa. Então, um bom movimento para baixo, um movimento menor para cima, um movimento legal para baixo, um movimento menor para cima e assim por diante. E quando acontece um movimento legal para cima, logo na sequência um movimento legal para baixo, aí na sequência um movimento legal para cima de novo e não dá continuidade nenhuma. Não faz um zigue-zague. Eu comecei a chamar esse movimento de porrada para cima e porrada para baixo. Porém, tem vários nomes que a gente acha no mercado, né? Então, um deles, em particular, que é o que eu vou falar nessa aula, é sobre alargamentos, que é justamente quando você vê o rompimento de um topo, compra, falha. Vê o rompimento de um fundo, vende, falha. Literalmente é aquele dia que você compra topo e vende fundo. Isso é o alargamento. Começou a falhar acima de topos anteriores ou abaixo de fundos anteriores, já podemos considerar como um alargamento. Vamos para a tela? Então eu tenho aqui o índice futuro, que ultimamente, nesse meio de junho para cá, tem feito muito isso de porrada para cima e porrada para baixo. Então, a partir do momento que ele começa a falhar o rompimento de fundo anterior e o rompimento de topo anterior, a gente pode ver que é porrada para um lado, porrada para o outro lado. Então, é porrada para cima, porrada para baixo, que é o que caracteriza o alargamento. Se eu for para os 60 minutos, a gente consegue ver isso um pouquinho mais claro a partir do momento em que eu tenho um bom movimento de alta, logo na sequência um bom movimento de baixa, depois para cima, rompeu o topo anterior, não deu sequência e veio porrada para baixo logo na sequência e rompe o fundinho anterior e não dá sequência. Enfim, cenário bem chato de se operar, cenário que exige paciência e principalmente vamos dizer assim, um pouco mais de cautela para se operar, principalmente se você não tem muita experiência. Então, percebeu que rompeu o topo e não deu continuidade, a gente já pode desenhar uma LTA. Rompeu o fundo e não conseguiu dar continuidade, a gente já pode desenhar uma LTB. E isso aqui é o alargamento. É como se fosse um triângulo ao contrário, né? Então, o triângulo, geralmente, ele é formado assim, né? Então, vem de um movimento de alta ou de baixa e afunila, perde a volatilidade. No alargamento é um pouquinho diferente. Ele aumenta a volatilidade conforme os movimentos vão acontecendo. E é aí que acontece os movimentos de porrada para cima e porrada para baixo. Então, o índice, ele vem nesse movimento de alargamento desde o dia 17, e, por enquanto, ainda não temos sinais de saída desse alargamento. Alargamento é uma característica de lateralização, tá? Então, geralmente, né, a gente já falou disso aqui em vídeos anteriores, temos uma tendência de alta. Antes de ter uma reversão, um primeiro movimento geralmente é uma lateralização no topo. E aí sim tem o rompimento dessa lateralização para início de uma tendência de baixa. Lateralizou no fundo? Geralmente é um indício de que pode ter uma reversão para cima, porque a lateralização nada mais é do que quando começa a ter brigas, né? Então a gente tem na resistência, tem o suporte, para o lado que romper, a gente pode operar, seja para cima, como pode ser para baixo. Então a lateralização em si, ela não indica se vai ser de reversão ou não, e sim para ficar atentos no ponto de resistência e no ponto de suporte para rompimento. Ok? Ok. Então, nós temos uma tendência de baixa no índice, ele vem de topos e fundos descendentes, muito bem traçados, e ele começou a dar sinais de possibilidade, né, de cansaço da queda, a partir do momento em que começou a mostrar força compradora, mas não conseguiu se segurar. E aí, toda vez que ele tenta romper o fundo, ele falha também, ou seja, não tem força vendedora também.
Esse é o padrão de alargamento que a gente vem falando. E por ser um movimento de lateralização, estamos falando do gráfico de 60 minutos, geralmente isso acontece alargamento dentro de alargamento, que é o que o índice tem feito no, por exemplo, gráfico de 5 minutos. Você pode perceber que a maioria dos dias, do dia 17 para cá, começa o dia de uma maneira meio enrolada, meio travadona. Então, aqui já é dia 21. Então, você percebe que traça mínima e máxima, né? Então, você tem aqui um fundinho, você tem aqui um topinho. Ele rompe o fundo, ó, e não dá continuidade. Ele rompe o topo e não dá continuidade. E aqui fica bem claro o movimento de porrada para cima e porrada para baixo, ó. Barra com bom deslocamento, não dá continuidade. Barras com bom deslocamento, não dá continuidade. Volta com tudo. É porrada para todo lado. Um dos pontos, né, literatura diz que para sair de um alargamento, você tem duas hipóteses. Então, começou a romper para cima, começou a romper para baixo, sem continuidade. Você traça 50% desse alargamento. Nossa senhora, que torto. E fica de olho em um topo ou um fundo próximo desses 50%. Então tá lá dando porrada para tudo que é lado. Parou no 50%, começou a mostrar força de compra, é um primeiro sinal de rompimento desse alargamento. Para baixo a mesma coisa, né? Então parou no 50%, pode vir o rompimento para baixo. Geralmente é uma figura de reversão, então se ela aparece no topo, a gente espera por reversão para baixo. Se ela aparece no fundo, a gente espera por reversão para cima. E uma outra hipótese é essa figura de alargamento começar a perder a volatilidade e aí a gente tem uma espécie de triângulo logo depois do alargamento, que é o que a gente chama de diamante. Então, o diamante ele tem volatilidade baixa, volatilidade alta no centro, perde a volatilidade e também caracteriza uma movimentação de reversão, para cima ou para baixo, dependendo de onde é a formação. Nesse caso do índice, no dia 21 de junho, nós tivemos então o alargamento, que rompia topo, não dava continuidade, rompia fundo, não dava continuidade. Não foi exatamente em 50% desse alargamento, mas já dá para a gente perceber que nessa movimentação parou mais ou menos no centro, né? Ó, no 50%, é que aqui tá bem difícil de enxergar porque foi só um candle, né? Mas o 50% estava aqui, ele conseguiu fazer um topinho nessa região de 50%, e depois disso não testou mais o topo, ou seja, já começou a descaracterizar o alargamento e a gente já poderia esperar um rompimento para baixo, e foi isso que aconteceu no decorrer do dia. Enrolou muito, né? Concordo, não foi fácil de pegar, porque ele bateu no 50% e ao invés de dar aquele estouro que a gente espera, ele enrolou mais um pouco nessa região para depois sim conseguir fazer um bom movimento de baixa. Mas a partir do momento em que falhou de testar o topo ou de testar o fundo, já é um primeiro sinal de saída do alargamento. E você pode ver que o índice tem feito isso praticamente todos os dias, né? Então, aqui eu não gosto muito porque é só de candles, mas também poderíamos ter considerado, porque ele tentou romper fundo, não deu continuidade. Tentou, aqui ele só... aqui eu não gosto tanto porque não foi bem um topo, foi só candles, né? Mas o fundo, sim, rompeu falso, né? Então, mais uma lateralização, mas quase todo dia o índice tem feito esse porrada para cima e porrada para baixo. Então, abriu, rompeu para baixo, não deu continuidade. Rompeu para cima, não deu continuidade. Pode ver que é porrada. Realmente, se você compra acima de topo, né, você acaba tomando na cabeça, porque ele literalmente reverte na sua cara, né? E nesse caso aqui também, mais ou menos, aqui foi até um pouco acima, mas mais ou menos 50% do movimento foi onde começou a parar, não foi testar o topo anterior. Isso aqui para mim, eu não fico calculando 50%, tá? Eu vou muito no olho. Então falhou de testar o topo, pô, sinal de atenção que pode ver rompimento para baixo. E aí logo na sequência conseguiu sim desenvolver um bom movimento de venda também nesse dia. E é uma das características, né, que infelizmente muita gente acaba estopando o dia antes mesmo de perceber esse padrão, justamente por acreditar que depois do rompimento do fundo pode vir uma continuidade, ou depois do rompimento do topo pode vir uma continuidade. Então ele começa falhando esses rompimentos. Aqui não foi também exatamente no 50%, mas já começou a se manter acima nessa barra 15, já fez um fundinho mais alto do que o anterior. Opa, não veio testar o fundo,
sinal de que pode vir o rompimento para cima. Foi isso que aconteceu no movimento posterior, se manteve um pouco mais lateral. Esse aqui, que foi o de ontem, já está um pouquinho mais complicado, porque a gente não teve o rompimento da máxima, tá? Então aqui eu já não consideraria tanto como um alargamento, mas como uma lateralização, talvez. Existe também o alargamento ascendente, o alargamento descendente, em que a gente tem uma resistência, ou seja, topo em linha reta e fundos cada vez mais baixos. E existe também o que rompe topo e fundo fica na mesma direção, tá? Tudo isso é considerado como alargamento e o princípio é o mesmo, né? Deu uma primeira falha de testar o topo ou de testar o fundo do movimento anterior, já fica esperto que pode vir um rompimento. E é o que o índice tem feito esses últimos dias nesse início de pregão. Quando a gente vai para 60 minutos, a gente vê que ele ainda não saiu desse alargamento, mas que está começando a dar um sinalzinho legal. Ele já deu um sinal legal para queda, sinceramente, quando ele não conseguiu, né, vir testar esse topo logo na sequência, não teve a porrada para cima, teve uma meia porrada para cima, deixou a desejar aqui um pouquinho, mas ele também não deu continuidade na queda, se segurou na linha de alargamento. E agora ele tá bem na região ali de mais ou menos metade, né? Se vier uma porrada para cima com continuidade, a gente pode esperar pelo rompimento para cima e, quem sabe, reverter essa tendência que vem fazendo de baixa já faz um bom tempo, né? No gráfico diário fica um pouquinho mais difícil de ver, mas é exatamente essa movimentação de tenta romper, não consegue, tenta corrigir, não consegue. Caracteriza esse alargamento, tá certo? E é isso, galerinha. Resolvi passar aqui para falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre o alargamento, dar dicas, inclusive, de como operar ou de como ficar de fora quando você identifica que tem esse alargamento. Espero que tenham aprendido, espero que tenham gostado. Então se inscreve, aciona o sininho e fica de olho que logo mais teremos mais vídeos bacanas para vocês. Um forte abraço e tchau!